lá. Eu publiquei esse livro no final de 2010. Na época eu tinha uns 16 anos. Isso significa que quando eu escrevi ele, eu tinha em torno de 14, 15 anos. E as experiências que eu compartilhei aqui, eu vivi a partir dos meus 13 anos de idade, ou seja, eu era muito novinha. Eu paguei muito mico em entrevista. Quando as pessoas me perguntavam em quem que eu me inspirei, no que eu me inspirei para escrever esse livro, quais eram os meus autores favoritos, os autores brasileiros que eu conhecia, e sempre me perguntavam se eu havia escrito sobre os meus amigos, e eu falava, não, não é sobre meus amigos, claro que não. Hoje eu posso dizer que esse livro é sobre mim. Ele é estruturado assim em forma de novela, né? Tem diferentes núcleos narrativos de acordo com cada personagem. E eu posso dizer que tem um fragmento de mim em cada um desses personagens. Foi só depois que eu publiquei um livro e tive a experiência que eu fui pegar um pouco mais de experiência com o mercado editorial, com a mídia, tanto as mídias tradicionais quanto as mídias digitais, que eu fui entender melhor as dificuldades de todo esse mercado, sabe? Na época, o custo de edição ficou em torno de R$ 3.000. E para eu poder cobrir esse custo, eu precisaria vender o meu livro a pelo menos R$ 40. É claro que eu tive muita dificuldade para conseguir vender o livro. Eu tentei fechar parcerias com empresas, com a prefeitura, outros órgãos públicos, contei com a ajuda de amigos, de familiares. E assim, ninguém quer comprar um livro de R$ 40, todo mundo fechava a cara quando eu falava o preço. O máximo que queriam pagar era R$ 20, e só que assim, R$ 20 eu não cobriria nem os custos de edição, quanto mais tirar o meu, né? Eu imprimi uma tiragem de 150 livros. Os autores recebem 10 ou no máximo 15, 20% do preço de capa de direitos autorais. Isso é muito pouco. Quase que impossível viver de livro, viver da escrita, sabe? Isso que eu tô falando de livro físico. Eu nem vou entrar em e-book aqui. Para um autor viver de literatura, ele tem que escrever um best-seller, ele tem que ter milhões de livros vendidos, ele tem que ser conhecido no mundo todo, ter feito várias traduções, ter conseguido parceria, patrocínio, ele tem que conseguir transformar o livro dele num roteiro, talvez, e levar para o cinema, enfim, criar uma adaptação, né? Não é fácil. Como tudo no Brasil, viver de arte, de cultura não é fácil. É um mercado muito explorado e que compensa muito pouco. Então por que a gente entra nessa, né? Por quê? Não sei se vocês sabem, mas tá rolando uma campanha aí, hashtag Defendo o Livro, nas redes sociais, para assinar uma petição, porque estão querendo taxar os livros em 12%. Quantos livros você compra por ano? Quantos livros de autores e editoras independentes você compra por ano? Eu cresci numa cidade no interior de Minas que não tinha livraria. E depois eu vim para Várzea Paulista, aqui em São Paulo, e também não tinha livrarias em Várzea Paulista. Então, o meu refúgio sempre foi através de bibliotecas públicas. Depois, quando eu tinha 9 anos, abri um sebo no meu bairro com livros custando R$ 1, R$ 2, e eu passava a semana juntando minhas moedinhas. Não gastava nada na vendinha da escola para poder juntar um dinheirinho e ir lá comprar livros para mim. Foi assim que eu conheci, por exemplo, a Ruth Rocha, que é uma grande escritora brasileira de livros infantis. Quando eu entrei na faculdade, igualmente, eu ia atrás de e-books, de cópias. Por que livro é considerado um artigo de luxo? Porque ele ocupa espaço, sabe? E e-book, você compra e-book? Ou você acha que porque é digital tem que ser de graça? O mundo dá tantas voltas, né? E eu acabei casando com um servidor da Biblioteca Pública Municipal. O meu marido, Everton, ele está fazendo trabalho remoto já faz 5 meses. Agora eles estão voltando gradativamente ao trabalho e talvez em breve, né, até outubro, com o retorno das escolas e tudo, eles voltem a fazer atendimento ao público também. Eles foram incentivados a desenvolverem projetos pessoais enquanto em casa, né?
E aí ele teve a ideia de criar um canal aqui no YouTube para fazer resenha de livros, quadrinhos e jogos. Vou deixar o link aqui, quem quiser conferir. Eu ajudei ele nesse processo, tanto na criação do canal, quanto gravação do vídeo. E ficou bem bacana, a gente já tem 2 vídeos publicados lá. A ideia é que ele fizesse uso dos quadrinhos disponíveis na biblioteca para poder fazer resenhas para o canal. E aí, no último vídeo, ele falou sobre uma autora independente que escreveu um livro de ficção sobre a Dandara. E vale muito a pena conferir. Esse aqui são alguns títulos que nós pegamos para poder falar no canal. Esses livros aqui da Marian Kiss, eles não custam muito baratinho, né? E eu não sei se dá para vocês verem, mas eles estão um pouquinho amarelado e esse daqui tá bem escuro. Tá vendo? Esses livros, eles vieram de uma livraria do shopping aqui de Jundiaí, que infelizmente pegou fogo. Grande parte do acervo foi queimado e o que eles conseguiram salvar, eles doaram. E aí eu consegui pegar alguns livros para mim. Essa coleção aqui de psicologia, eu também ganhei de uma ex-patroa da minha mãe, quando eu era criança, tinha uns 11 anos. E na época eu pensava em estudar psicologia. Como vocês sabem, eu também faço trocas no Scooby. E por lá eu consigo bastante livro. Eu comecei fazendo trocas em feiras físicas, né, presenciais. E sebos. Alguns sebos também aceitam trocar livros. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com autores independentes, alguns livros de autores independentes que eu tenho, autores brasileiros contemporâneos, e aí eu folheio mais eles para vocês conhecerem melhor. Tem uma petição para assinar contra a taxação dos livros, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem e compartilharem, e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Um beijo, tchau, tchau.